Olá galera, aqui é o canal Matemática Pauleira e aqui é o professor Marcos para socorrê-los novamente de um questionamento. O que fazer quando um número não tem raiz quadrada exata, né? Então primeiro vamos ver a questão do número que tem a raiz quadrada exata. O que fazer para calcular essa raiz quadrada sem usar o método Julia, que a gente já falou anteriormente nesse canal. Então como é que a gente calcula? Qual o algoritmo mais direto para a gente chegar ao cálculo da raiz quadrada exata e quando não há raiz quadrada exata, o que faremos com essa raiz? O que pode ser feito com esta? Então, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês o método de pegar o radicando, o 400, e fazer uma decomposição em fatores primos, coisa lá do sexto ano, né? Então vamos fazer essa decomposição e a gente começa dividindo esse número pelo menor primo, sendo assim possível. Então a gente começa dividindo por 2. Então vamos pensar quanto é a metade de 400, ó, 200. Semelhantemente, ó, na linha de baixo a gente vai dividindo por 2 novamente. Ó, todo número par é divisível por 2. Então 200, a metade vai dar 100. E assim continuamos. A metade de 100, 50. E a metade de 50, 25. Temos aqui um número ímpar. Então não dá mais para a gente dividir por 2 de forma exata. Então podemos dividir por 3? Não. Podemos dividir por 5. Por que não dá por 3? Para dividir por 3 a gente tem que somar 2 mais 5. E tem que esse resultado ser um número divisível por 3. Ó, 2 mais 5, 7. 7 não dá para dividir por 3. Então só pode por 5. Como é que eu sei que pode dividir por 5? Porque termina em 5. Ó. Todo número terminado em 5 ou 0 é divisível por 5. Quantas notas de R$5 eu preciso para ter R$25? Então, resposta 5. Ó. Coloca a resposta embaixo. Então, 25 dividido por 5 dá 5. E 5 é um número primo, só pode ser dividido por 5 e por 1. Por 1 não adianta, então 5 por 5 dá 1. Chegou em 1, a gente encerra a nossa decomposição em fatores primos. E a gente vai contar aqui ó, os fatores. Ó. Então temos o número 2. Aí você coloca 2,5, que é o outro fator. E agora você vai contar quantos 2 temos aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Então colocamos o 4 em cima do 2. E quantas vezes o 5 aparece? Ó, 2. Então a gente coloca o 2. Deixa eu só ajeitar aqui. Ó. 2 elevado a 4. E 5 elevado a 2. Desculpa aqui a minha desorganização momentânea. Então essa aqui é a resposta da decomposição. Não é a raiz quadrada ainda. O que é que a gente vai fazer? Ó? Vamos calcular a raiz quadrada agora do número decomposto. Ó. 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. E agora, como é que a gente faz para achar a raiz quadrada? Lembre-se que aqui no índice da raiz quadrada existe o número 2 que é omitido. E esse número 2, o que é que ele faz? Ele vai dividir os expoentes. Então, todos os 2 expoentes são divisíveis por 2. Se tivesse um expoente aqui que fosse ímpar, esse número já não teria raiz quadrada. Então, a gente vai dividir ó, o 4 por 2 e o 2 por 2. Ó. Então, a metade de 4 aqui vai ficar ó, 2. Vejam que eu tirei a metade dos expoentes. Ó, e a metade de 2, 1. E agora eu tenho 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4.
e 5 elevado a 1 é o próprio 5. Logo, 4 vezes 5, 4 notas de R$5 é R$20. Então temos a resposta. Raiz quadrada de 400 é 20 pelo método da decomposição, para não precisar estar fazendo multiplicações até chegar, ou então para não precisar fazer o método Júlia também. Então tá aqui, raiz quadrada de um número quadrado perfeito. Você vai fazer a decomposição e vai dividir os expoentes do radicando por 2. E se acontecer de ter um número ímpar aqui e não puder dividir, então esse número não tem raiz quadrada. Então vamos ver um caso aqui que a gente pode fazer isso. Pessoal, raiz quadrada de 80. Muitos sabem que esse número não tem raiz quadrada, mas vamos fingir que não sabemos. Raiz de 80 quanto é? Então a gente vai fazer o mesmo esquema. 80 divide por 2, que é o menor número primo. A metade é 40. Por 2 de novo, a metade é 20. Divide por 2 de novo, a metade é 10. E por 2 de novo, a metade é 5. Chegou no 5, divide só por ele mesmo, que dá 1. Logo a gente tem a decomposição. O 2 aparece 4 vezes, então a gente vai colocar 2 elevado a 4. Ponto. O 5 aparece só uma vez desse lado, então é 5 elevado a 1. Agora vamos jogar para dentro da raiz quadrada. Isso aqui vai ficar a raiz de 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 1. Pessoal, temos aqui um número ímpar. Temos um expoente ímpar dentro do radicando em um dos fatores. Quando isso acontece, melou a raiz quadrada. Vamos colocar assim, melou o problema. Moiou, né, como falam. Então, a gente não pode dividir isso aqui, vai ficar um número decimal e não resolve o problema. O que a gente pode fazer com esse número raiz de 80, já que ele não tem raiz quadrada exata? Então, sempre que eu não puder dividir todos os expoentes, esse número não tem raiz exata, ele é um número irracional. O que é que a gente faz com este valor aqui, com este número? Galera do 9º ano que vai fazer a prova do IF do seu estado. Primeira coisa que a gente faz, esse 2 elevado a 4 aqui, você pode fazer aquela divisão, só que ele pode sair do radical. Então, quando ele sai, seu expoente será dividido por 2. Então, vai ser a metade de 4. 2. Então, para sair, ele tem que deixar alguma coisa. É igual você vai para um supermercado. Para sair de lá com alguma coisa, você tem que deixar alguma coisa lá dentro, né? Então, o 5 não pode sair. Por quê, gente? Porque o expoente dele é 1. Então, pode ficar só 5 aqui dentro. Ele não pode sair, ele está preso ao radical. Mas esse cara pode sair. Quando ele sai, o expoente é dividido por 2. Logo, isso aqui vai ser 2 elevado a 2, 4. Então, a resposta é 4 raiz de 5. Raiz de 80 é a mesma coisa que 4 raiz de 5. Então, fizemos uma simplificação de radicais, visto que não há uma raiz quadrada exata neste caso. Vamos para outro exemplo. Raiz quadrada de 50, o que é que a gente faz com ele? Primeira coisa, vamos verificar se ele tem raiz quadrada. Divide por 2 dá 25. 25 não pode ser divisível por 2, mas pode ser divisível por 5. Então, 25 dividido para 5 dá 5. Coloca a resposta embaixo. E 5 só pode ser dividido por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1.
Agora temos aqui esse número, ó, 5 e 2 aqui, ó. Temos dois fatores. O 2 aparece uma vez, então é 2 elevado a 1. E 5 elevado a 2, porque o 5 aparece duas vezes desse lado aqui da decomposição. Então, o que é que a gente faz? Coloca na raiz quadrada 2 elevado a 1, 5 elevado a 2. É que a gente pode fazer aqui, ó. Já vemos que esse número não tem raiz quadrada exata, ele não é um número quadrado perfeito, ó, porque tem esse número 1. 1 não pode ser divisível por 2. 1 não é divisível por 2, então ele não pode sair. Este está preso ao radical, mas esse pode sair, ó. Por quê? Porque eu posso dividir 2 para 2, ó. A metade de 2 é 1. Então, o 5 que tinha expoente 2 terá expoente 1 aqui fora. Raiz quadrada. E esse 2 elevado a 1 vai ficar aqui, ó. Para concluir, 5 elevado a 1 é só 5. E 2 elevado a 1 é só 2, ó. Então, o 5 pode sair do radical dividindo este expoente pela metade. Logo, raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2, ó. Não há nada que se possa fazer aqui mais do que isso. É a forma mais simples do número raiz quadrada de 50, que ele é irracional. O que se pode fazer aqui é achar uma raiz aproximada, mas não é o objetivo desse vídeo e nem a questão no momento. Raiz quadrada de 10. Olha, a essa altura do campeonato, vocês já devem saber que raiz de 10 não existe. Pelo menos a raiz exata, né? Mas a gente vai ver o que pode fazer com esse 10, ó. 10 dividido por 2 dá 5. E 5 só divide por ele mesmo. Logo, isso aqui, ó, é 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. A gente joga para o radical e vai ter, ó, 2 elevado a 1, 5 elevado a 1. Professor, e agora? Nenhum dos dois tem expoente par que possa ser dividido por 2. Se nenhum dos dois tem, então ambos estão presos ao radical e não há o que fazer, ó. Logo, raiz de 10, sua forma mais simples é 2 vezes 5, 10. Ó. Não há o que fazer, raiz de 10 é raiz de 10. Então, neste caso, não há o que simplificar. Raiz quadrada de 40, o que fazer com ele, pessoal? Já sabemos que a raiz de 40 não existe, mas a gente pode fazer o que? Uma simplificação. Então, pegamos o 40 e dividimos por 2, vai ficar 20. E a metade vai ficar 10. E a metade vai ficar 5. 5 só divide por ele mesmo, ó. 5 dividido por 5 dá 1. Logo, nosso número vai ser... O 2 aparece 3 vezes, então é 2 elevado a 3 e 5 elevado a 1. Aí você vem para cá e vai fazer a raiz quadrada de 2 elevado a 3 e 5 elevado a 1. Professor, todos os dois são ímpares e não podem ser divididos por 2. Não podem sair. Bom, está certo em parte. O 5 elevado a 1 não pode ser dividido por 2. Ó. O 1 não pode ser dividido por 2. Então ele está preso ao radical. O 3 também não pode. Porém, podemos fazer o que? Uma simplificação, uma quebra. Ó. Aqui a gente não quer um número que seja divisível por 2. Então a gente faz uma quebra, um rompimento. Ó. 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Viram que a gente quebrou isso aqui, esse 3 em 2 em 1, porque 2 mais 1 dá 3. Ó. Então a gente vai quebrando até onde dá.
Então, no caso, ó, no exemplo anterior, era só o número 1 e 1 é menor que 2. Não dá para dividir nem quebrar. Mas quando o número ímpar ele for um pouco grande, a gente vai ver se pode fazer alguma coisa. Então, convenientemente, a gente vai quebrar ele para que apareça o número par, para que a gente possa dividir e assim colocar alguém para fora do radical. Então, esse cara pode sair. Esses dois não, estão presos, ó. Então, 2 elevado a 2, quando sai, vai ficar 2 elevado a 1. Eu não vou botar 1, não. E aqui dentro vai ficar 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Isso aqui, gente, dá 10. Logo, raiz de 40 é a mesma coisa de 2 raiz de 10. Ó. Raiz quadrada de 32. Vamos verificar se tem. E vamos ver o que a gente pode fazer com essa raiz de 32. Ó. É importante conhecer esse caminho, é importante saber disso para resolver um problema desta magnitude, né? Então, temos raiz de 32, ó. A metade de 32, gente, é 16. A metade de 16 é 8. A metade de 8 é 4. A metade de 4 é 2. E a metade de 2 é 1. Logo, isso aqui, pessoal, só vai ter um fator que é o 2, ó. Mas quantas vezes ele aparece, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, 32 é 2 elevado a 5. Levamos para cá, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a 5. 5 não pode ser dividido por 2. Então, o que é que a gente faz? A gente vai quebrar ele para que apareça um par. Então, é só tirar 1 daqui, né? Ó, do 5. Ó. Então, você vai fazer uma quebra de modo que eu tenha 2 elevado a 4. Que agora eu possa dividir, né? 2 elevado a 4 e 2 elevado a 1. Por que esse 2 elevado a 1? Porque 4 mais 1 é 5. Então, eu fiz uma quebra. Ó. 2 elevado a 5 é a mesma coisa de 2 elevado a 4 e 2 elevado a 1. Então, a ideia é que você tire 1, você imagine isso aqui sem o 1, para que você tenha ó, o antecessor par dele, o direto aqui, ó, 2 elevado a 4. Este pode sair agora do radical e esse está preso. Então, eu vou ter ó, 2 elevado a 4. Quando ele sai, seu expoente será dividido pela metade. Ó. A metade de 4 é 2. E lá dentro vai ficar o solitário 2 elevado a 1, que não pode sair. Ó. 1 não pode ser dividido e nem pode ser quebrado. Então, vai ficar 2. Para concluir, 2 elevado a 2 é 4. Logo, teremos 4 raiz de 2. Resolvido. Então, quer dizer que raiz de 32 é a mesma coisa de 4, ela é de 4 vezes a raiz de 2, ou 4 raiz de 2. Isso é importante simplificar para que a gente possa resolver questões de adições de radicais. Ó. Quando os radicais são diferentes, vamos precisar igualá-los em casos possíveis. Então, isso aqui é importante. Raiz quadrada de 900, tem ou não tem? Vamos verificar? 900 dividido por quanto? Primeiro por 2, ó. Se ele é par, pode. Então, a metade de 900 é 450. Continua por 2, ó. Se ele é par, ó, a metade de 450. 225. 225 não pode por 2. Mas pode ser dividido por 3? Pode. Por que eu sei disso? Ó? Se eu somar 2 mais 2 dá 4. 4 e 5, 9. 9 é um número que dá para dividir por 3. Então, todo ele dá para dividir por 3. Dividindo isso aqui, ó, 225 por 3, eu vou ter ó, 75. Ó. 75 mais 75 dá 150. 150 mais 75 dá 225. Ó. 75
5 e 7, 12. 12 dá para dividir por 3. Logo, 75 eu posso também dividir por 3. 75 centavos dividido por 3 vão ser 3 moedinhas de 25 centavos. 25 pode dividir por 3? Não. 2 e 5, 7. 7 não divide por 3. Então, 25 só pode ser dividido por 25, que dá 5. E 5 só pode dividir por 5, que dá 1. Logo, agora eu vou ter 2 elevado a 2, 3 elevado a 2 e 5 elevado a 2, ó, porque aparece duas vezes. Ó. Todos os três fatores aparecem duas vezes. Aí eu venho para a nossa continha. Raiz quadrada de 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, 5 elevado a 2. Pessoal, vejam que todos os expoentes são pares, todos podem ser divididos por 2. Desta forma, eu concluo que isso aqui já é um quadrado perfeito. Eu já sei que ele tem raiz quadrada, só não sei ainda qual é. Então, eu já sei que todos vão sair do radical. O radical vai sumir. Então, quando eu posso dividir todos os expoentes dos fatores por 2, esse número tem raiz quadrada exata. É um quadrado perfeito. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Some o sinal de raiz. Isso aqui vai virar 1. Isso aqui vai virar 1. Ó. 3 elevado a 2. Ó. Divide por 2 dá 1. 2 divide por 5 elevado a 2. Ó. Vai virar 5 elevado a 1. Vejam que eu dividi os expoentes pela metade e sumi o sinal de raiz. E agora eu vou fazer a continha. Esse 1 aqui em cima não importa. Podemos fazer 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tá aí a nossa raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 900 é 30. Isso graças ao nosso método de decomposição em fatores primos do radicando. Então, repetindo, quando houver um número aqui que não pode ser dividido por 2, nem pode ser quebrado, então este número não tem raiz quadrada exata. Então, para ter exata, eu tenho que dividir todos por 2. Se um deles não puder ser dividido, for ímpar, por exemplo, pode ser quebrado? Pode, mas não pode ser dividido, né? Então, ele não tem raiz quadrada exata. Vamos ver outro. 200 tem raiz quadrada? Vamos verificar. A metade de 200 dá 100. A metade de 100 dá 50. A metade de 50, 25. 25 só divide por 5, que dá 5. E 5 só divide por 5, que dá 1. Logo, eu vou ter 2 elevado a 3. 5 elevado a 2. Olha, já vemos aqui que não tem raiz exata. Ó. Vamos jogar aqui dentro do radicando. Dentro do sinal de raiz, né? Dentro do radical, aliás. Desculpem. Agora, o que é que a gente percebe? Número 3, número ímpar, não pode ser dividido por 2. Esse pode ser dividido. Então, esse já pode sair. Ó. Só que este pode ser quebrado. Quando acontece isso, a gente já sabe que não tem raiz quadrada exata. Porém, ainda posso fazer alguma coisinha com esse 3. Ó. Então, convenientemente, eu vou quebrar ele em 2 elevado a 2 e 2 elevado a 1. E aqui 5 elevado a 2. Esse 2 não precisa ser quebrado, né? Já pode dividir. Então, veja o que vai acontecer. Ó. Esses 2 vão sair. Ó. E esse expoente dele será dividido pela metade. Ó. Então, vai ficar 2 lá fora. 2,5 lá fora. Elevado a 1. Porque dividiu o expoente na metade. E a raiz de quem? De 2. Para concluir, 2 vezes 5 vai ficar 10. Logo, raiz quadrada de 200 é 2 raiz de 10, um número
irracional. Bom, galera, era só isso que eu tinha que falar hoje, mostrar para vocês como identificar o número que tem raiz quadrada exata, o número quadrado perfeito, através da decomposição em fatores primos. Ó. E isso vai ajudar muito. E o que fazer quando esse número não for quadrado perfeito? Vai deixar ele do jeito que está? Não. O ideal é simplificar o máximo possível. Bom, galera, era só isso por hoje. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Valeu!